Fim da empatite colorada no Campeonato Brasileiro. O Inter bateu por 2-0 o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, e voltou, depois de 5 rodadas ficando no empate no Brasileirão, voltou a vencer na competição nacional. A partida para dar um alívio para o técnico Mano Menezes, para o grupo de jogadores que se demonstrou e falou e justificou ser muito unido depois de todos os acontecimentos da última semana, o boicote dos atletas ao treinamento no CT Parque Gigante, os direitos de imagem atrasados, a repercussão da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos com contradição, o posicionamento do Tyson no dia, tudo isso acaba dando um alívio na cabeça do torcedor, do grupo de jogadores e também do técnico Mano Menezes, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Bora lá, rapaziada, bora falar mais de Internacional. O Colorado voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo à noite lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Colorado venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino. O primeiro gol do Johnny e o segundo do Carlos de Pena, uruguaio. O Inter acabou aí vencendo no Brasileirão até que enfim. Mas antes de falar mais da partida e o que foi dito após o jogo pelo técnico Mano Menezes e também pelo vice de futebol Emílio Papaléu, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber, claro, a notificação dos próximos vídeos, tá certo? Bora lá falar de mais Internacional, depois dessa vitória do Colorado aí no Nabi Abichedi, lá contra o Bragantino. O Inter agora 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Até que enfim, 5 jogos consecutivos, ficou no empate. O Mano só tinha uma vitória no comando do Inter no Campeonato Brasileiro, que foi na sua estreia, 1-0 contra o Fluminense lá no Maracanã, e agora voltou a vencer quando venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino. A escalação inicial já vem com essa novidade que a gente até antecipou aqui no canal, que é a entrada do próprio Gabriel para a saída do Depena. O Depena ficou no banco e o Mano justificou que o Depena começou por opção técnica dele no banco de reservas. O Inter começou com o David como centroavante, o alemão ficou no banco, e o Gabriel e o Dourado como a dupla de volantes. O Inter começou com Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René. No meio de campo tinha Dourado e Gabriel, Edenilson, Alan Patrick e Wanderson, e no comando do ataque o David. Essa foi a equipe que começou por parte do Internacional. Essa partida, o Depena ficou no banco, então, por opção técnica do Mano Menezes. Dentro disso, pessoal, o Inter começou a partida sofrendo, quase levou na primeira etapa, ali nos primeiros 15, 20 minutos, o gol do Red Bull Bragantino. Teve 2 bolas na trave, teve uma bela defesa do Daniel no ângulo buscando de mão trocada, então o Inter levou muita pressão e estava com dificuldades para sair do seu campo e para jogar. Ali, a partir dos 35, 40 minutos do primeiro tempo, o Inter começou a se abrir mais. O Alan Patrick fez um belo jogo lá em Bragança Paulista, foi um dos destaques do Inter. Claro, o destaque fica pelo Depena porque ele sai do banco e participa dos 2 gols da jogada do primeiro, faz o segundo gol de pênalti, então esse fica o destaque da partida, mas o Alan Patrick também foi muito bem. O Inter acaba criando algumas oportunidades ali na reta final do primeiro tempo, mas ainda assim muito aquém do que se esperava. Gabriel e Dourado pareciam não se entender muito bem, principalmente o Dourado, que não fez uma boa atuação. E aí vem uma novidade negativa para o Inter. O Wanderson, em uma falta boba ali, parou o contra-ataque do Red Bull Bragantino, levou o amarelo. O terceiro dele está fora da próxima rodada contra o Santos, na quarta-feira, lá na Vila Belmiro. Então, o Wanderson é um desfalque para o técnico Mano Menezes. Na segunda etapa, o jogo ficou mais pau a pau. Era ataque de lá, ataque de cá, até que o Internacional foi criando mais oportunidades, foi levando mais perigo ao gol do Red Bull Bragantino. Isso passa também pela entrada do Depena. O Depena entra junto com o alemão na mesma substituição, o alemão na vaga do David e o Depena na vaga do Rodrigo Dourado. E aí o meio de campo fica formado por Gabriel e Depena, os 2 volantes, e ainda Edenilson, Alan Patrick e Wanderson e o alemão na frente. Depois ainda tem a entrada que eu vou citar, que é muito importante. O Depena começou já a criar mais oportunidades, colocar mais ritmo no jogo do Internacional, e aí vem a entrada principal, as 2 substituições principais da partida também, que é a entrada do Johnny e a entrada do Maurício. E é desses 2 que sai o primeiro gol do Internacional. Uma jogada do lado esquerdo, colocada no segundo pau, no segundo poste.
o Maurício escora de cabeça e o Johnny chega sozinho dentro da grande área, finalizando e marcando o primeiro gol do Internacional, que já deu uma tranquilidade para o Inter. Teve confusão já depois do primeiro gol. O Bruno Mendes levou o amarelo estando no banco e aí se criou toda a narrativa de que seria, porque isso era o regulamento da CBF, o jogador mesmo no banco de reservas, caso levasse o cartão amarelo, contaria como uma partida disputada, porque ele teria efetivamente participado do jogo. Porém, o regulamento da CBF mudou da temporada passada para essa, e é sobre isso que eu explico agora. Então o Bruno Mendes não contabilizou esse cartão amarelo como uma partida disputada, então ele segue com 5 jogos com a camisa do Internacional. O gol é do Johnny, o Inter abre o marcador, o Tyson entra depois, participa, dá um passe pro alemão que sofre o pênalti do Hurtado, zagueiro da equipe do Red Bull Bragantino, e quem cobra o pênalti é o Depena. O Depena faz o gol que confirma o 2-0 e a vitória do Internacional nessa partida. E aí o Inter acabou vencendo o Red Bull Bragantino, uma vitória importantíssima. Agora o Internacional deu um salto importantíssimo na tabela do Campeonato Brasileiro, não vencia há 5 jogos, eram 5 empates consecutivos. Agora o Inter tá ali na porta do G6, o Inter é 7º colocado com 14 pontos, a mesma pontuação de quem tá no G4, inclusive, a mesma pontuação do São Paulo, que é o 6º, do também América Mineiro, que é o 5º colocado, e do Curitiba, que é o primeiro clube ali, o 4º colocado do G4, primeiro clube dentro da zona de classificação direta para Libertadores. O Inter hoje 7º com os mesmos 14 pontos. Pessoal, na sequência, eu volto para repercutir mais da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, mas também do vice de futebol Emílio Papaléu, porque eles tocaram em pontos importantíssimos depois da partida contra o Red Bull Bragantino, tá certo? Agora, pessoal, sobre as entrevistas coletivas após a partida contra o Red Bull Bragantino, o técnico Mano Menezes e também o vice de futebol Emílio Papaléu falaram por parte do Internacional. Começando pelo técnico do Inter, ele havia dado já para o Sport TV antes da partida uma fala que acabou repercutindo e acabou polemizando. O técnico do Inter falou que se o grupo do Inter era unido em todos os momentos, tinha que ser unido para todas as coisas também. Isso acabou repercutindo negativamente, mas também foi um pouco tirado de contexto, mas essa frase do Mano chamou bastante atenção antes do jogo. Agora, na coletiva após a partida, ele ainda falou sobre essa situação e confirmou de fato aquilo que a gente vinha trazendo sobre o Tyson ter sido o porta-voz entre jogadores e a direção para os jogadores não treinarem naquela manhã e tudo mais. O Mano falou sobre a situação do Depena, confirmou que foi apenas uma opção técnica para o jogador não ter começado a partida, mas a entrevista que mais chamou a atenção depois do jogo foi a do vice de futebol Emílio Papaléu. Papaléu, vice de futebol do Internacional, confirmou que o Tyson, de fato, foi quem liderou o movimento dos jogadores. O Mano falou mais nas entrelinhas, mas o Emílio Papaléu falou. Ele disse, o Tyson é um líder e foi o porta-voz para tudo que aconteceu. O Emílio Papaléu, obviamente, falou isso em um tom como se fosse algo mais comum, mas vale a gente recordar que o Tyson acabou desmentindo a imprensa e falando que não era verdade, que ele tinha liderado. A informação que eu tenho e que outros colegas também têm é que o Tyson liderou toda aquela rebelião de fato dos atletas para que deixassem o CT Parque Gigante e para que não acontecesse o treino. O Emílio Papaléu, o Zin, vice de futebol, confirmou isso. Ainda sobre este assunto, o vice de futebol do Internacional disse que quando ele conversou com o Juliano Machado, que foi quem trouxe a informação primeiro sobre... a informação não, mas a conversa que ele teve com o vice de futebol Emílio Papaléu sobre os salários estarem sim todos certos de direitos de imagem e salários, e ele trouxe isso na noite anterior da rebelião e do boicote ao treino do grupo de jogadores no CT Parque Gigante. O Juliano teve a conversa com o Papaléu e o Papaléu disse que os salários estavam todos em dia. O Papaléu falou na coletiva que quando ele falou com o Juliano, ele estava falando apenas sobre salários e não direitos de imagem. Mas o Juliano Machado logo depois se manifestou também falando que não, que ele questionou dos direitos de imagem e o vice de futebol havia confirmado que estavam também todos em dia. Então o vice de futebol do Inter acabou mais uma vez tentando dar uma volta de fato na imprensa sobre essa situação e também, obviamente, no torcedor do Internacional. Pessoal, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações.
Esse vídeo sempre uma parceria com a KTO, KTO.com, tem lá o meu código LUCASDIAS, te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, e também sempre uma parceria com a Camisaria do Torcedor, @Camisaria do Torcedor. Na sequência eu volto com mais vídeo importante do Internacional, porque Vitão é um jogador que o Inter tenta manter em Porto Alegre, e eu vou explicar mais essa situação, porque já há um posicionamento do futebol ucraniano, e eu vou explicar toda essa situação na sequência. Tá certo, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.